Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos conhecer alguns grupos funcionais, no caso grupos orgânicos, tá? Então aqui tem a lista de alguns grupos, eu digo alguns que existem mais, esses são os que mais aparecem e é o que mais se trabalha na química orgânica clássica, tá? Então os grupos funcionais você pode entender como ligações entre átomos de carbono, simples ou múltiplas, mas também entre carbono e outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, tá? Os halogênios e tantos outros átomos que são de interesse biológico, tá? Então, nesse caso aqui, trago só os mais comuns. E um dos grupos mais conhecidos e que dá origem a todos os outros são os alcanos, tá? Os alcanos, eles só têm ligação simples entre carbono, tá? E eles são as moléculas mais simples, certo? Mais simples. Já outro grupo que também é extremamente importante, mas que possui ligação dupla entre átomos de carbono, é o caso dos alcenos ou alquenos. Depende da bibliografia que você esteja consultando. São equivalentes, alceno e alquenos, tá? Eles são caracterizados pela presença de uma ligação dupla. Além disso, ainda falando de ligações múltiplas, simples e múltiplas entre átomos de carbono, nós temos os alcinos, tá? Ou alquino, dependendo da bibliografia. E entre os hidrocarbonetos, fechando aqui os exemplos de hidrocarbonetos, há o benzeno, que são estruturas aromáticas, né, estrutura cíclica, com 6 átomos de carbono e ligação duplas e simples alternada. Essas ligações elas estão em constante movimento em termos de posição, tá? Então ela faz isso, né? Elas ficam se movimentando. Então esse é o benzeno, um dos compostos mais importantes na química orgânica. Esse grupo de compostos aqui, eles são denominados de hidrocarboneto, ou seja, são compostos orgânicos que só apresentam na sua estrutura carbono e hidrogênio, tá? Bem, prosseguindo, há grupos funcionais em que há ligações múltiplas entre carbono e outros elementos, tá? Como, por exemplo, aqui no caso do aldeído. Essa estrutura aqui, tá, da ligação dupla carbono-oxigênio é conhecida como carbonila. E todo carbono, tá, primário que esteja ligado a um oxigênio por ligações dupla, ou por ligação dupla, melhor dizendo, é classificado como um aldeído, que é a função aldeído, tá? Por outro lado, quando o carbono for secundário e com a ligação dupla entre oxigênio e carbono, nós temos a função cetona, tá? Esse carbono aqui, ele é secundário porque está ligando à direita um carbono e à esquerda um outro carbono, tá? E quando houver uma ligação múltipla, ou seja, uma ligação dupla entre carbono, oxigênio e ao mesmo átomo de carbono esteja ligando por ligações simples entre um carbono e uma hidroxila, ou seja, um oxigênio ligado a um hidrogênio, nós temos a função ácido carboxílico, tá? Que dá origem ao ácido carboxílico. Na verdade, esse grupo aí é um grupo carboxílico que é conhecido na química orgânica por esse nome, tá? E essa é a nomenclatura também oficial. Também há situações em que o carbono forma ligação simples entre o carbono e outros elementos, como é o caso do carbono e a hidroxila nesse grupo aqui, que dá origem ao grupo álcool, tá? Então, todas as estruturas que apresentam esse tipo de ligação, esse grupo funcional é o grupo álcool. Além disso, também tem o nitrogênio, tá? Que é o caso do grupo amina, onde o carbono se encontra ligado para uma ligação simples com o nitrogênio. Esses aminas aqui, ele pode ser primário, secundário e terciário. Diz respeito à existência ou não de ligações entre carbono substituindo os hidrogênios que estão, tá? E
também há a possibilidade de ter ligações triplas entre carbono e nitrogênio. Quando isso ocorre, por exemplo, aqui, eu tenho a função orgânica nitrila, tá? Outras estruturas em que eu posso ter ligação a dois átomos de oxigênio, eu tenho, por exemplo, no caso dos ésteres, tá? Que é essa situação aqui, onde o carbono faz uma ligação dupla com um oxigênio e o mesmo carbono faz uma ligação simples com um outro oxigênio, tá? Que se encontra ligado a um segundo átomo de carbono. Toda vez que isso ocorrer, eu tenho a função orgânica éster, tá? Em seguida, eu tenho uma situação em que o carbono está ligado por uma ligação dupla com o oxigênio e com uma ligação simples entre com um nitrogênio. Quando isso ocorrer, eu tenho a função denominada amida. E, em penúltimo, eu tenho uma situação em que o carbono está ligado por uma ligação simples, tá? Entre carbono e um haleto, tá? Nesse caso aqui está exemplificado o flu, mas vocês sabem que os haletos são flu, cloro, bromo e iodo. Um desses quatro, quando está ligado a um átomo de carbono, nós temos a função haleto, que em muitas bibliografias são chamado de haloalcanos, certo? E por último, eu tenho a função éter, que é uma situação em que tem um átomo de oxigênio ligando a dois outros átomos de carbono, tá? Aqui eu estou colocando as cadeias mais simples possíveis. Essas cadeias, elas podem ter desde um átomo até centenas, milhares de átomos, ok? Então, é importante entender que os grupos funcionais eles são essenciais para compreender o comportamento físico-químico das moléculas. Há estudos na literatura que indicam que hoje são conhecidos em torno de 30 milhões de compostos. Cada composto ele possui suas propriedades físico-químicas únicas. Então, para estudar esse número grande de compostos, seria muito difícil ter que conhecer um a um, tá? Ter listado um a um. Então, a presença do grupo funcional mostra a tendência, tá? Por exemplo, os grupos funcionais ou os compostos que apresentam na sua estrutura o ácido carboxílico, se ele só possuir esse grupo, ele vai ter propriedade ácida, tá? Então já é uma propriedade que eu posso traçar só por observar que tipo de função ele possui. Por outro lado, se uma estrutura ela possui só a amina, tá? Só um grupo amina na sua estrutura, ele vai tender a ser ou agir como uma base. Então, estou dando dois exemplos aqui em que é possível, tá, prever as propriedades físico-químicas de uma molécula pela presença do grupo funcional. Então, o grupo funcional ele é essencial para as propriedades físico-químicas de uma molécula orgânica. E é através dela que faz-se previsão de como a molécula vai se comportar em algumas condições, certo? Aprender os grupos funcionais é o ponto inicial para compreender a importância e também as propriedades das diferentes moléculas orgânicas que iremos estudar e que estudamos nessa área da química. Ok, gente?